Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Glécia e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência de ter feito o mapa astral. Sim, eu me rendi ao mapa astral, apesar de ter sido uma pessoa assim de muita curiosidade em relação ao mapa astral, aos signos. Acreditava, mas não acreditava, é bem essa história. Eu falava que era uma coisa nada a ver, mas morria de curiosidade em saber um pouco mais, porque eu achava que era uma coisa coletiva e não coletiva, né? Porque eu escutava muito nas rádios, né, quando eu era mais nova, essa semana signo de Aquário, signo de Capricórnio, e eu achava que as coisas tinham que acontecer exatamente como era naquela previsão que eu ouvia no rádio, né? Que nada a ver, mas tudo bem. E passou-se os anos e eu lembro até de uma amiga minha que era do signo de Câncer e ela falava, gente, bate certinho com a minha personalidade, que não sei o que. Eu falava, ixi, nada a ver, não, né? Onde já se viu isso? Nada a ver. E conforme foi passando o tempo que eu me enfiei nesse mundo de terapias holísticas, e o holístico ele tá ligado ao todo, né? E daí teve uma parte, né? Tem uma parte no instituto onde eu faço os meus cursos que tem sobre astrologia. Eu dei uma pincelada por lá e aí eu vendo vídeos no YouTube, eu lembro de uma moça falando que ela descobriu muita coisa no mapa astral, e inclusive que o nó do sul dela, né, que é de onde ela veio, a última reencarnação, ela foi uma pessoa que talvez ela dava uns golpes aí financeiro nas pessoas nessa vida passada, e ela se sentia em dívida nessa vida, então ela entregava muita coisa em relação à parte de autoconhecimento, essas coisas voltado à espiritualidade. Ela tinha uma necessidade muito grande de ajudar. Então foi a partir daí, né, que eu tive essa curiosidade, por que não fazer o meu, né? E como eu já falei aqui várias vezes, eu tenho um bloqueio, tinha um bloqueio na fala, que eu melhorei bastante a minha comunicação em relação, eu queria entender o porquê. Porque até onde eu sei, a numerologia minha, ela fala muito sobre liderança, né? E também falava de comunicação. E daí eu ficava nesse impasse, mas se eu tenho tudo isso, por que eu não consigo colocar em prática? Pois bem, o mapa astral, ele é como se fosse mais ou menos um manual de instrução. Por quê? Tem o nó do sul, de onde a gente veio, e tem o nó do norte, que é onde a gente busca a missão de vida da gente nessa vida, né? Se você acredita ou não, não é a questão aqui. Mas, assim, eu acredito, fez muito sentido para mim. E, enfim, a minha experiência foi assim, foi realmente, eu fiquei de queixo caído. É como se a pessoa estivesse me descrevendo ali. Ela perguntou para mim, eu preenchi um formulário antes de tudo, para poder encaminhar para ela, o que eu queria, tratar em questão, né? Seria o quê? A minha comunicação e essa parte de financeiro, né? E o que acontece? Eu descobri que eu tenho muita terra no meu mapa e, assim, eu sou uma pessoa bem resistente, né? Então, assim, tem pouca água, então tem pouca fluidez. Uma terra seca, ela não dá frutos. Quando essa terra ela é úmida, molhada, ela é maleável, que vira o barro e a gente consegue fazer as nossas próprias esculturas. Então nós temos os 4 elementos da natureza no mapa astral, que seriam os signos também: terra, fogo, ar e água, tá? Então eu sou um signo de terra, eu sou do signo de Capricórnio com ascendente em Aquário. Então eu uno a ação com os bons pensamentos, que é o elemento ar. Só que o que eu senti ao longo da minha vida inteira? Que eu tinha que fazer muito esforço para conseguir alguma coisa, né? Então eu sou muito pé no chão. Então eu sou muito mesmo ali da lógica, do raciocínio. Então essas coisas mais voltadas aos pensamentos, é tanto que ela pegou e falou que eu tinha que conviver até um pouco mais com pessoas de gêmeos, que eles são assim mais lúdicos, né? E o que acontece? Eu descobri, né, que eu tenho quase 70% de terra no meu mapa astral, acho que 64
É o que tinha aqui. Eu até imprimi. Tenho meu manual de instrução aqui. e sempre que eu tô aqui de bobeira em casa, eu pego, dou uma olhada, uma folheada. Ela gravou a aula pra gente, para toda vez que eu quiser dar uma revisada, eu vou no YouTube, que é uma parte só para quem fez o mapa astral com ela. E, gente, para mim foi muito válido, porque eu cavuquei muitas coisas. Isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? É autoconhecimento, sim, é uma ferramenta muito válida. A gente passou quase 2 horas e 15 ali, conversando muito sobre o mapa astral, porque tinha muita coisa a se explorar. E, inclusive, quando ela foi fazer o meu mapa astral, que ela se conectou com a minha energia, ela sentia muita dor nas costas, tá? Porque, e de fato, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu tô trabalhando isso para poder melhorar, mas eu sou muito perfeccionista. Eu também tô tratando isso, melhorando isso, tá? Então, eu já venho dessa linhagem de cobrança, não só dessa vida, mas de outra. Porque eu perguntei para ela, será que eu aprontei muito? Ela falou, não, você foi do signo de Virgem, essa rigidez. Então, assim, a minha zona de conforto é essa autocobrança, zona de conforto entre aspas, né? Tudo isso que eu já sei. Eu tenho que sair fora de tudo isso. E o que acontece? A missão de vida eu já encontrei. Eu já estava dentro dela, já fui direcionada ali sem saber por quê. Digamos que eu me conectei, que eu me encontrei e ali eu fiquei. Então, aos 33 anos de idade, eu encontrei a minha missão de vida. E bateu tudo muito certo. Então, eu já descobri que eu estou na minha missão de vida, que é eu trabalhar com a espiritualidade. E é muito complicado para mim, porque eu sou muito essa pessoa de pé no chão. Então, digamos que eu tenho que ver para crer. Se eu não vejo, eu não creio. Então, eu preciso trabalhar muito isso aqui comigo. E aqui o que acontece? Os pontos principais que ela abordou foi no mapa astral, foi o meu Sol, a Lua ascendente, os principais aqui. Sol em Capricórnio, na casa 11, você tem uma abordagem prática e determinada em relações aos seus objetivos e amizades. Sua energia capricorniana traz disciplina, ambição e um forte senso de responsabilidade para seus projetos em grupos e para suas aspirações sociais. Você valoriza conexões que são sólidas, firmes e que contribuem para o seu crescimento pessoal e profissional. Então, ou seja, eu não gosto de coisas instáveis. Eu gosto de coisas ali a longo prazo. E como foi falado aqui, dessa abordagem de determinação, com os objetivos, se eu estou focada numa coisa, gente, nada me tira da cabeça. Enquanto eu não concluir aquilo, eu tô ali. E às vezes até complicado, porque eu me forço às vezes a ficar em uma coisa que às vezes não é o legal de eu estar no momento, e às vezes eu acabo me forçando, né? Seria a sombra da determinação, digamos assim. E assim, ascendente em Aquário. Você valoriza, né? Que está escrito aqui no meu mapa astral. Você valoriza a liberdade, a independência e tende a ser um visionário, buscando maneiras únicas de interagir com pessoas. Sua abordagem é humanitária e você se destaca por sua mente aberta e seu caráter socialmente consciente. Suas interações são marcadas por uma natureza amigável, porém, por muitas vezes, você pode parecer um pouco distante. De fato. E realmente, o que acontece? O ascendente é como as pessoas nos veem. Pelo que eu entendi, é como se fosse aquele filtro do Instagram que a gente coloca ali. Então é assim que as pessoas nos veem, né? Tem muita gente que pega e fala, mas Capricórnio ele é materialista. Não é que Capricórnio é materialista. Nós temos todos os signos dentro da gente, não é um único signo que vai comandar tudo. Então, como eu falei, eu tenho Sol em Capricórnio, meu ascendente é em Aquário e a minha Lua também é em Capricórnio. Então, assim, nós temos um pouquinho de todos os signos dentro da gente. Então, quando alguém fala para mim, Capricórnio é materialista, eu falei, mas eu não sou materialista. Às vezes eu dou o que eu tenho e fico sem nada, né? Que também não é certo de se fazer. Tem que ter um equilíbrio.
E deixa eu ver outra parte aqui. Eu tinha que ter começado pela lua, que tá aqui. Mas enfim. Sol. Lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio. Sua lua em Capricórnio me fala que suas emoções são firmes e baseadas na realidade. Busca segurança emocional através de objetivos práticos e realistas, preferindo evitar grandes riscos. Valoriza o reconhecimento e respeito, muitas vezes se esforçando ao extremo para ser produtiva e ser vista como importante. Pode sentir a necessidade de equilibrar obrigações e emoções, buscando estabilidade e segurança. Embora às vezes possa se sentir sobrecarregada pela pressão de se cobrar demasiadamente. A aceitação da vulnerabilidade e abertura para receber ajuda podem ser desafiador para o seu equilíbrio emocional. Infelizmente, essa parte aqui é verdade, porque às vezes eu tomo todas as tarefas para mim. Então, hoje em dia, eu já consigo aceitar um pouco mais de ajuda. Envolve muita coisa que ocorreu na minha infância, mas isso sempre foi muito comigo. Essa parte de muita responsabilidade, enfim. Em relação às emoções, eu sou muito prática. Eu não gosto de enrolação, né? Não é enrolação. Eu sou uma pessoa bem objetiva, né? Se a pessoa quer me contar alguma coisa, fale logo, não fique rodeando, né? E outra coisa, eu tenho que sair da minha zona de conforto disso aqui, né? Então, como eu falei, eu tenho muita terra no meu mapa, então eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então, eu preciso melhorar um pouco mais em relação às minhas emoções, ou sentir, né? Às vezes eu não me permito sentir o que eu tô sentindo. Às vezes pode ser uma coisa boa, eu não me permito sentir. Às vezes é uma coisa ruim, eu travo. E sendo que eu preciso sentir todos os desconfortos, né? Porque é no desconforto que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente tem os insights, enfim. Então, essa dureza nas emoções. E outra coisa, foi no mapa astral que eu descobri o porquê desse bloqueio com a fala. Eu venho hoje aqui, gravo alguma coisa, né, uma mensagem, compartilho alguma coisa, mas já foi muito difícil, já foi muito complicado. Teve alguns vídeos que eu apaguei porque eu falava muito devagar mesmo, ficava muito perdida na hora de falar as palavras. Hoje eu tô um pouco melhor, mas foi com o mapa astral que eu descobri o porquê. Deixa eu procurar aqui, que eu não marquei as ordens, mas pelo que eu entendi, depois eu falo do nó do norte. Deixa eu só ressaltar essa parte aqui. Só um minutinho, tá, gente? Bom, aqui ó, casa 3, o setor da comunicação. Marte em Áries, na casa 3, traz uma energia dinâmica e assertiva para a sua comunicação e pensamentos. Você tem coragem para expressar suas ideias e convencer os outros, tornando-se um comunicador persuasivo e persuasivo. O entusiasmo e a determinação que você possui podem inspirar debates bem-sucedidos e apresentações impactantes, especialmente quando você mantém a clareza em sua linha de raciocínio. Aí fala dos assuntos, que a comunicação além de falar, tem outros meios para poder me comunicar e tal. E o que acontece? Houve um bloqueio na minha infância, e de fato aconteceu. Ela usou até um exemplo, né? Sabe quando a criança chega mostrando um desenho para os pais tipo, não estão nem aí? Tipo, sai daqui, me deixa em paz? Não exatamente o que aconteceu, mas é um exemplo que ela usou comigo. E eu identifiquei realmente isso que aconteceu, e foi em relação, eu cheguei contando uma coisa que aconteceu na escola, e a pessoa tirou sarro de mim. Tá ficando doida com isso, né? Eu era uma criança de aproximadamente
5, 6 anos. Então, uma criança de 5, 6 anos, nessa fase de falar muito, né? Eu escutei muito, fica quieta. Então, eu fui ficando quieta, eu fui não falando, fui guardando as coisas. Então, desde essa época da minha infância até alguns anos atrás, que eu vivi com a fala bloqueada, o que que aconteceu, né? Falando um pouco da metafísica que envolve isso. Eu desenvolvi um hipotireoidismo, né? E foi bem complicado porque mexeu com uma outra glândula pineal minha, que corria risco de eu desenvolver um tumor e se tivesse muito grande, graças a Deus não foi o caso, de acontecer uma operação, não era maligno nem nada, deu tudo certo, mas olha o que aconteceu, né? Um trauma na infância bloqueou a minha fala, né? A minha comunicação. Então eu não falava mais nada, eu ficava quieta, e era uma coisa muito louca assim, sabe, gente? Por quê? Às vezes na escola eu sabia a resposta, mas eu morria de medo de levantar a mão e falar a resposta, sabe? Por conta desse fato que aconteceu na infância. Mas tudo bem, já passou, eu descobri o que foi que aconteceu, e eu sabia sim que eu tinha muito essa vontade de poder me comunicar, de poder falar a minha opinião com as coisas e tal, mas eu não conseguia. E era uma coisa muito louca, porque acontecia, eu sabia tudo aqui, no campo mental, mas na hora de colocar para fora, de falar, de expressar, eu não conseguia, travava. Não saía. Até mesmo em rede social. Se eu colocasse uma foto no feed do Instagram e eu quisesse escrever uma legenda, eu não conseguia digitar, não conseguia expor isso, transmitir, passar. Eu fazia o quê? Eu colocava um emoji, mais ou menos com aquilo que eu queria dizer. Óbvio que um emoji não vai transmitir a mensagem toda que eu queria ter transmitido. Então, olha o bloqueio que foi tudo isso. E eu descobri sim aqui no mapa astral. E o bem interessante é que ela fez o meu mapa astral e ela vem dando dicas aqui do que eu tenho que melhorar, de não ser rígida comigo, de como eu melhorar a minha comunicação. Ela pegou e falou que se eu fizesse teatro ia ser uma ótima opção. Inclusive tá aqui, ó, melhora a comunicação, pode envolver várias estratégias. Então ela me deu várias estratégias aqui com o mapa astral, né? A prática da expressão, aulas oficinais de comunicação. Então foi muito bacana mesmo. E gente, eu recomendo bastante. Se você nunca fez um mapa astral, se você tiver algum tipo de receio, tire esse receio, porque não tem nada a ver, não é uma coisa maligna, como eu mesma já escutei, e não é, tá? Para mim foi muito válido, porque eu descobri também por que eu não comia carne, através do mapa astral, nessa conversa que eu tive. Então foi 2 horas e 15 minutos ali mais ou menos, que eu cavuquei muita coisa, que eu descobri muita coisa, que fez muito sentido para mim mesmo, de verdade. Então hoje eu consigo ter uma direção para onde ir, o que eu devo fazer, e ter descoberto que eu estou na minha missão de vida, que é uma coisa que eu sempre perguntei, o que eu vim fazer nesse mundo, só foi realmente comprovado aqui com o mapa astral. Nó do Norte. Propósito de vida. Nó do Norte na casa 1, especialmente no signo de Peixes, sugere um caminho de crescimento e evolução para você. Isso pode implicar em se conectar mais com o seu lado espiritual e intuitivo, buscando uma compreensão mais profunda de si mesma e do mundo ao seu redor. É um convite para desenvolver empatia, compaixão, compreensão emocional. A atitude ideal seria abrir-se para novas experiências, confiar mais na intuição e permitir que a criatividade e a sensibilidade guiem suas ações. Trabalhar em aceitar vulnerabilidades e permitir que elas sejam uma fonte de força fundamental. Ter o signo de Aquário colorindo seu ascendente amplia sua visão de mundo, permitindo enxergar os processos de uma perspectiva superior.
Você pode interagir e aprender de forma mais holística nos diversos aspectos da vida, ainda que a percepção detalhada não seja sua maior vantagem. Investir em se tornar mais intelectualizada, superando preconceitos e perspectivas limitadas, é uma vantagem para a sua evolução. E o mais interessante, gente, que eu sempre tive, cavucando, tudo conectada com tudo isso, sem saber. Porque eu me lembro de detalhes da minha infância, por exemplo, eu pegando baralho mesmo, e achar e brincar de tirar cartas de tarô, achando que era um tarô. Era eu pegar a mão de tios meus e brincar, falar que eu estava lendo mão. Então, assim, eu sempre tive nesse meio, essa conexão com esse todo do ser humano. Eu brincava de misturar flor de hibisco com água, falar que eu estava fazendo poção mágica, que eu era uma bruxinha. Então tudo isso já estava vindo me acompanhando desde a infância e por um tempo se perdeu na minha memória e eu acabei encontrando de volta. E que mais, gente? Bom, só de eu ter descobrido por que eu não comia carne, já tá valendo. Não que eu via como uma coisa errada, eu realmente não conseguia comer. O gosto para mim era muito complicado, mas eu comia em churrasco. E isso foi o principal, assim, que eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu entendi também que uma culpa que me acompanhava, ela não era minha, não me pertencia. Digamos que essa culpa foi direcionada, foi jogada em cima de mim e eu acabei acolhendo por não saber o que fazer com isso. Mas a minha experiência com o mapa astral foi uma coisa incrível. É uma coisa que eu recomendo se você está nesse meio de autoconhecimento, se você está praticando, se você quer buscar entender mais sobre você, sobre o seu dia de nascimento, sobre o seu signo, sobre si, faz um mapa astral que vai ser de grande ajuda. E se vocês gostam de vídeo assim, eu peço para você deixar sua curtida. Se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, que você me ajuda muito. O YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai recomendar para mais pessoas. E a intenção de eu ter esse canal aqui é essa, de levar informação. Aqui eu falo sobre espiritualidade, sobre ferramentas para autoconhecimento, eu dou dicas aqui. Então é um canal falando de espiritualidade e suas ferramentas aí com autoconhecimento, tá bom? Então deixa sua curtida, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você vai me ajudar bastante, viu? E a gente se vê então no próximo vídeo e tchau, tchau!